Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 30 de outubro de 2024. Vamos ao destaque do dia. 1 trilhão e 600 bilhões de reais para desenvolver as cidades brasileiras de forma mais sustentável e eficiente. É a missão 3 da Nova Indústria Brasil, política lançada pelo governo federal para estimular o setor privado a investir em infraestrutura e renovação. Recursos serão aplicados principalmente pela construção civil. Luana Karen. Esses recursos vão ser empregados em saneamento básico, moradia, infraestrutura e em formas de tornar o ir e vir do cidadão mais sustentável. Vamos falar também de emprego. O Brasil chega a mais de 1.830.000 novos postos de trabalho com carteira assinada criados nos últimos 12 meses. Entre outubro de 2023 e setembro de 2024, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados aponta um crescimento de mais de 28% em relação ao saldo dos 12 meses anteriores. Só em setembro foram criados mais de 247.000 novos postos formais de trabalho. E ainda, mês que vem, acontece no Brasil a reunião de cúpula do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo. E nossa entrevista do dia será com Ana Toni, secretária nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, que liderou a preparação das propostas sobre esse tema que serão levadas aos chefes de Estado. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou acesse o canal Gov na sua TV aberta. 1 trilhão e 600 bilhões de reais em investimentos de infraestrutura como moradia, mobilidade e saneamento. A maior parte deles empregados pela iniciativa privada em ações estimuladas pelo governo federal por meio da missão 3 da Nova Indústria Brasil. A Nova Indústria Brasil é a política industrial que visa impulsionar o desenvolvimento nacional na próxima década, baseada em elementos como sustentabilidade e inovação. Na missão 3, o programa quer estimular a melhoria da vida dos brasileiros com cidades mais sustentáveis. Para isso, serão realizadas obras de mobilidade urbana, esgotamento sanitário, moradias pelo Minha Casa Minha Vida, entre outras. Luana Karen conta mais. Viver nas cidades com qualidade de vida e de forma sustentável. Um cenário que está sendo impulsionado a partir de investimentos anunciados na missão 3 da política Nova Indústria Brasil. Até 2029, 1 trilhão e 600 bilhões de reais vão ser empregados em saneamento básico, moradia, infraestrutura e em formas de tornar o ir e vir do cidadão mais sustentável. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, 75% desses recursos estão sendo investidos pela iniciativa privada. Melhora a vida das pessoas, casa, saneamento, infraestrutura, reduz custo, impulsiona a economia e geração de emprego. Investimento é tudo que o Brasil precisa para ter um crescimento aí sustentável. Segundo o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Renato Corrêa, o setor vai investir mais de 1 trilhão de reais no país, em obras de saneamento, infraestrutura e habitação. O setor da construção está pronto para dar sua contribuição, entendendo que não é possível um crescimento sustentado sem fortalecer e expandir a indústria nacional. Investiremos mais de 1 trilhão de reais nos próximos 5 anos. E não dá para falar em construção civil sem falar do Minha Casa Minha Vida. O maior programa habitacional do país ultrapassou a marca de 1 milhão de moradias contratadas nas faixas 1, 2 e 3 e ganhou um novo desafio. É o que afirma o ministro das Cidades, Jader Filho. A meta, presidente, não é mais só alcançar as 2 milhões de unidades habitacionais, é de ultrapassar essa meta até o final de 2026. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que as reformas e políticas feitas pelo governo garantem o crescimento do país. Nós vamos endereçar as reformas necessárias para manter a estabilidade macroeconômica do país e o Brasil continuar crescendo a taxas expressivas
com justiça social. No lançamento da Missão 3 da Nova Indústria Brasil, a FINEP, empresa pública que financia a inovação no país, assinou contratos que vão destinar 157 milhões de reais para apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias. Entre os projetos está o desenvolvimento de uma espécie de barco voador, capaz de voar sobre a lâmina dos rios, transportando até 10 passageiros, inclusive em períodos de seca. Reportagem Luana Karen. E a transição energética, o desenvolvimento com sustentabilidade e as mudanças climáticas também são temas que estão na agenda prioritária do Brasil para a reunião de cúpula do G20. Além de formas de financiar o enfrentamento desses problemas pelos países mais pobres e ações para a redução dos danos. A reunião de cúpula do G20 começa no dia 18 de novembro, no Rio de Janeiro. O G20 é o grupo formado pelos países que possuem as 19 maiores economias do mundo, mais União Europeia e União Africana. Ao longo do último ano, uma força-tarefa fez diversas reuniões para consolidar propostas que serão apresentadas aos chefes de Estado. E para falar mais sobre esses assuntos, recebemos ao vivo na Voz do Brasil a secretária nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ana Toni. Boa noite, secretária. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Secretária, vamos falar da Força-Tarefa de Clima do G20, que concluiu aí os trabalhos na semana passada nos Estados Unidos. Quem faz parte desse grupo e quais foram as atividades desenvolvidas? Então, essa força-tarefa foi uma inovação que o presidente Lula trouxe para o G20, nunca teve antes em nenhum outro G20, e foi uma inovação muito bem acolhida por todos, porque pela primeira vez sentou-se numa força-tarefa ministérios da Fazenda, ministérios de mudança do clima, bancos centrais e, logicamente, relações exteriores, para juntos podermos debater o que precisa ser feito em termos de mudança climática e na mudanças das economias para financiar os projetos aí de descarbonização e de adaptação. Já teve anúncio nesse sentido, né, com relação às mudanças climáticas? Já a gente terminou a Força-Tarefa de Clima semana passada, foi a última reunião onde estavam os ministros de Fazenda, de Meio Ambiente, Banco Central e de Relações Exteriores em Washington. Essa reunião aconteceu lá, como eu disse, foi assim muito bem acolhida, teve grandes avanços, porque discutiu-se como é que a gente faz com que a área mais financeira absorva aí o que precisa acontecer em termos de financiamento, e vi que a notícia que acabou de ser anunciada aqui tem a ver, né, o NIB, que é toda a nova indústria de sustentabilidade que o Brasil já está caminhando para isso, já tem diversos programas que o governo brasileiro já está colocando: restauração, florestal, nova indústria, o mover, né, na área de mobilidade, e a força-tarefa era assim: tudo bem, os programas, os projetos estão aí, como é que eles serão financiados, que tipo de mudanças na economia global precisam acontecer para financiar países como o Brasil, que já tem os projetos, já tem os planos. Um ponto que vai ser defendido pelo Brasil na cúpula do G20 é o financiamento de ações sustentáveis pelos países mais ricos para as nações mais vulneráveis, né? Do que se trata essa proposta? Teve, assim, desde o começo do Acordo de Paris, teve um acordo que países desenvolvidos, que têm a responsabilidade histórica aí pela poluição e pelas mudanças do clima, que eles financiariam as ações dos países menos desenvolvidos, principalmente os mais pobres e mais vulnerabilizados. E esse veio um montante de 100 bilhões de dólares, que foi de 2020 a 2025, que foi essa promessa. Demorou muito para eles financiarem, mas agora, pelo jeito, estão financiando esse montante. E o grande debate agora é qual é a nova promessa para, a partir de 2025, quanto os países desenvolvidos vão alocar para apoiar os países em desenvolvimento e o que os bancos multilaterais têm que fazer para que esse recurso se alavanque mais investimento privado. A senhora mencionou o Acordo de Paris, que é, de fato, um marco importante, né, no combate às mudanças climáticas, um marco histórico. E no Acordo de Paris houve uma proposta de limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 graus Celsius por ano? Não, até 2100. Até 2100.
Como é que isso pode ser alcançado? Como é que está esse debate? Então, assim, infelizmente, esse ano a gente já chegou muito próximo a essa meta de temperatura e o nosso interesse global é que a gente já viu os desastres climáticos que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, a seca na Amazônia, os incêndios. Então, assim, se a gente passar de 1,5 graus, é esse tipo de desastres que cada vez mais vão acontecer com muito mais regularidade. Então, é isso que a gente não quer que aconteça. Por isso, todos os países, e principalmente os que emitem mais, deixarem de emitir gases de efeito estufa, a negociação que vai acontecer agora em Baku, que vem acontecendo em todas as COPs, e que a gente já sabe assim, o que precisa ser feito. Agora como é que a gente viabiliza os meios de implementação para que os países implementem as suas promessas. Cobrar o cumprimento dessa promessa. Cobrar o cumprimento e aumentar a promessa, porque a gente já percebeu que mesmo que a gente, quando coloca todas as promessas que estão na mesa, a gente chegaria ainda mais ou menos em 2,5 graus. Então, as promessas também agora terão que ser feitas, a chamada contribuição nacionalmente determinada, que todos os países têm a obrigação de colocar as suas metas para 2035. E o Brasil está se preparando através do Plano Clima também para chegar com uma nova promessa. E nesse contexto todo, o Brasil é uma liderança, né, na agenda ambiental em nível global. Como é que o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima faz essa interlocução com outros países e órgãos internacionais? Você está absolutamente certo, o Brasil é uma liderança. Lembrar que a Convenção de Mudança do Clima nasceu no Brasil, né? Nasceu no Rio de Janeiro, no Rio 92, então temos muito que celebrar. E desde 2015, o Brasil já pôs uma meta de descarbonização muito ambiciosa, então o Brasil liderando pelo exemplo, e não só, obviamente, o Ministério do Meio Ambiente, todos os ministérios, Itamaraty, Fazenda, nós temos uma relação muito boa com todos os países, porque eles sabem que o Brasil é um dos países que está liderando pelo exemplo. Já estamos fazendo e conseguimos falar com todos os países. O Brasil consegue falar desde com os países que têm mais dificuldade com essa pauta de mudança do clima, com os países que querem avançar muito mais rápido. Então, é um país que tem ajudado a criar essas pontes e avançar na agenda climática. Muito bem, assuntos que a gente vai continuar tratando por aqui, especialmente no mês que vem, durante a reunião do G20 Social e reunião de cúpula do G20 em novembro. Queria muito agradecer a secretária nacional de Mudança do Clima, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ana Toni. Obrigada, secretária, pela sua entrevista. Obrigado. E a educação também é tema que será discutido no G20. Desafios como financiamento, valorização dos professores, bom uso das ferramentas pedagógicas e a permanência dos estudantes em sala estão entre os pontos de consenso entre os ministros da Educação que compõem o grupo. Eles estão reunidos em Fortaleza esta semana e fizeram um balanço dos principais pontos que serão levados para a cúpula de chefes de Estado em novembro. Durante o encontro em Fortaleza, os ministros da educação dos países do G20 analisaram os principais temas que devem ser levados à cúpula do grupo no próximo mês. Entre eles, a necessidade de valorização dos professores, a importância das novas ferramentas pedagógicas, como as digitais, e o fortalecimento das relações entre a escola e a comunidade. Dessas discussões deve sair um texto que será anexado na Declaração de Líderes do Grupo, que é o documento final do G20. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, um consenso entre os países é a necessidade de garantir mais investimentos para a educação. Apesar das diferenças que existem entre os países, mas há uma convergência entre todos nós do G20 da necessidade de priorizar a educação, de garantir maior financiamento. Não é ainda suficiente os recursos que estão sendo disponíveis na grande maioria dos países do mundo, para garantir a universalização, a inclusão, a equidade da educação. 49 experiências em educação dos países que compõem o grupo foram apresentadas durante o encontro de ministros. Camilo Santana lembrou que no Brasil, uma das principais demandas hoje é fortalecer a educação básica. O Brasil investe per capita 1/3 do que os países da OCDE investem na educação básica. Então precisamos investir na educação
educação básica, né? Na alimentação escolar, em transporte, em qualificação de professores, em reconhecimento dos profissionais, em infraestrutura escolar, em conectividade, para garantir permanência dos alunos nas escolas, qualidade na aprendizagem. Esta é a terceira e última etapa do Grupo de Trabalho de Educação sob presidência brasileira do G20. A cúpula dos chefes de Estado do grupo está prevista para os dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro. De Fortaleza, no Ceará, Carolina Becker. E mais da metade dos alunos de ensino médio de escola pública do país estão no Pé de Meia. O programa é um incentivo financeiro voltado a estudantes do ensino médio que estão no cadastro único para que concluam os estudos. São quase 4 milhões de estudantes beneficiados pelo programa em todo o país. Do total de 7 milhões de estudantes das redes públicas, 54% fazem parte do programa Pé de Meia. Ao todo, são atendidos 3 milhões e 900 mil jovens em todo o Brasil. 73% são pretos e pardos. De acordo com o Ministério da Educação, trata-se da maior política de combate à desigualdade social do país em termos de público beneficiado após o Bolsa Família. Ele funciona como uma espécie de poupança para ajudar que esses estudantes frequentem a escola e concluam os estudos. Os participantes recebem um incentivo por frequência e depósitos ao final de cada ano concluído com aprovação, que podem somar até R$ 9.200 por aluno. A previsão é que sejam investidos 8 bilhões de reais para custear os incentivos financeiros da poupança do ensino médio de 2024. O objetivo é democratizar o acesso ao ensino e promover a inclusão educacional, já que as taxas de repetência e evasão são mais expressivas entre os jovens de baixa renda. Natália Kozlik para a Voz do Brasil. E você gosta de estudar números e fazer contas? O INPATEC, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, abre inscrições para o curso de graduação no dia 5 de novembro. Será a segunda turma do bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação. Serão oferecidas até 100 vagas para estudantes de todo o Brasil. A maior parte, 80%, serão destinadas a alunos que tiveram destaque em Olimpíadas do Conhecimento, como a de matemática. As outras serão para os melhores colocados em matemática no Exame Nacional do Ensino Médio. O curso de 4 anos é gratuito e realizado pelo INPA no Rio de Janeiro, que oferece ainda apoio financeiro e alojamento para os estudantes. O edital está disponível em impatec.impa.br. Mais de 247 mil vagas de emprego com carteira assinada foram abertas no país em setembro. É o que mostram os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado hoje pelo governo. Com o resultado, o número de empregos formais é o maior da história, superando as 47 milhões de vagas. Foram abertas em setembro 247.818 novas vagas de trabalho no país. São 15.305 empregos a mais que o registrado em agosto. O saldo foi positivo em todos os estados do país. Os dados são do novo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta quarta-feira pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. 2.163.929 contratações e 1.916.111 de desligamentos. Um saldo, portanto, positivo. Acrescenta-se ao estoque 247.818. Dos 5 grandes grupamentos de atividade econômica, 4 em saldos positivos e todas as 27 unidades da federação também. Os estados com maior saldo de empregos foram São Paulo, que gerou 57 mil novos postos, seguido pelo Rio de Janeiro e Pernambuco. Em relação aos grupos econômicos, o destaque ficou para o setor de serviços, responsável pela criação de 128 mil novos postos. Em segundo lugar, aparece a indústria, com quase 60 mil novas vagas. Comércio e construção civil também fecharam o mês com saldo positivo. Foi em setembro que a jornalista Eduarda Espósito respirou aliviada por conseguir voltar para o mercado de trabalho. Ela estava desempregada desde fevereiro deste ano. Eu não ia ter mais nenhuma fonte de renda e eu moro com a minha mãe, ela já é idosa.
até que veio essa oportunidade. Só quando a gente perde um emprego, a gente sabe o desespero que é. Você não dorme. Como é que você vai pagar suas contas? Com o resultado de setembro, o estoque de empregos formais no Brasil chegou a 47.490.000 postos, o maior número já registrado na história brasileira. No acumulado dos últimos 12 meses, entre outubro de 2023 e setembro de 2024, o Brasil chegou a mais de 1.830.000 novos empregos com carteira assinada. O número é 28,6% maior que o observado nos 12 meses anteriores. Reportagem Graciele Bittencourt. A partir de agora, o transporte de animais domésticos em aviões comerciais no Brasil deverá seguir normas definidas pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Algumas das regras são rastreabilidade do animal, serviço veterinário emergencial em aeroportos e padronização de práticas de transporte. As diretrizes seguem parâmetros internacionais para garantir segurança, saúde e bem-estar dos animais. O novo plano de melhoria do transporte aéreo de animais, apresentado nesta quarta-feira, prevê a rastreabilidade dos animais durante o transporte, com sistema que permite o acompanhamento em tempo real, suporte veterinário emergencial em aeroportos, canal de comunicação direta com tutores para tratar de regras de transporte e fornecer atualizações sobre a situação do voo, padronização das práticas de transporte para o bem-estar e segurança dos pets em todo o trajeto e implementação de serviços específicos de segurança para a prevenção de incidentes e maior tranquilidade aos tutores. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, as novas regras trarão segurança e conforto para os animais e também aos tutores. A gente espera com isso que as companhias aéreas brasileiras possam cada vez mais se qualificar, se preparar, estruturar o transporte animal com governança, oferecendo um serviço veterinário, oferecendo conforto para o bem-estar animal. As novas regras foram desenvolvidas por especialistas, entidades de proteção animal, companhias aéreas e sociedade civil seguindo práticas internacionais. A medida passa a valer a partir de dezembro em todos os voos comerciais do país e será fiscalizada pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Com a nova portaria, o governo quer evitar casos como o do Joca, um Golden que faleceu em abril durante transporte aéreo. O animal deveria ter sido transportado de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, no Mato Grosso. Mas o cão foi encaminhado para Fortaleza, no Ceará, estendendo a viagem por 8 horas. O tutor, João Fantasini, foi convidado a participar da elaboração do projeto e disse que as medidas vão ajudar no bem-estar dos animais durante os voos. Evolução muito grande para o Brasil em relação à representatividade do animal hoje numa realidade como um filho para a gente. E é uma mudança muito grande. A união da sociedade hoje foi a catalisadora que isso se iniciasse, então eu fico muito feliz. A Carolina Escócia, Relações Públicas, disse que a partir de agora vai se sentir mais segura ao viajar com seu cão. Nós sempre temos a preocupação com o conforto, o bem-estar do cachorro dentro da aeronave, e é muito bom ter essas novas regras, né, para a gente ter certeza da segurança, para a gente se sentir seguro, não só o animal estar seguro, mas a gente se sentir seguro também. No ano passado, 80.000 animais domésticos foram transportados no Brasil. Cerca de 6.000 usaram o porão das aeronaves. Reportagem Pablo Mundim. Internet mais rápida vai chegar a 81 cidades de 8 estados brasileiros. O Ministério das Comunicações e o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, liberaram 192 milhões de reais para expandir a rede de dados de alta capacidade, com banda larga fixa para esses municípios. A expectativa é atender mais de 400 mil domicílios. Segundo o Ministério das Comunicações, a conectividade de alta capacidade vai permitir maior acesso a oportunidades de negócios, educação e serviços de saúde. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você. Até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria nas políticas públicas voltadas para a primeira infância. O objetivo foi identificar possíveis fragilidades e riscos e propor futuras ações de controle. Entre os problemas, o TCU constatou infraestrutura precária em escolas de educação infantil e oferta insuficiente de vagas. A fiscalização também aponta deficiência na formação de professores e falta de metas claras. Para o tribunal, falta coordenação entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Ministério da Educação. Por isso, o processo de monitoramento e avaliação das ações de educação infantil fica prejudicado. O tribunal fez uma série de recomendações para melhorar a política. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF decide que a Assembleia Legislativa do Amazonas deve eleger novos dirigentes para 2025-2026. STJ considera que depoimento de policial não basta para provar que acesso ao celular do preso foi consentido. Rony Lessa e Elcio Queiroz, assassinos confessos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, começam a ser julgados. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O Supremo Tribunal Federal determinou que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas faça novas eleições para escolher seus dirigentes para o biênio 2025-2026. A decisão liminar do ministro Cristiano Zanin vai ser submetida a referendo do plenário. Marcelo Della Libera. A eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas havia sido antecipada e realizada em abril do ano passado, com base numa emenda na Constituição do Estado, que foi revogada 4 meses depois. O Partido Novo, então, acionou o Supremo Tribunal Federal, alegando, entre outros pontos, que a emenda constitucional permitiu a habilitação do presidente reeleito da Assembleia Legislativa ao 3º mandato consecutivo. Ao determinar a realização de novas eleições, o relator ministro Cristiano Zanin explicou que a revogação da emenda aparenta ser uma fraude para evitar a atuação do STF. São nulas as provas extraídas sem ordem judicial do celular de um preso por tráfico de drogas. Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa. A Justiça de São Paulo validou provas obtidas por policiais ao acessarem aplicativo de mensagens após a prisão em flagrante do homem. Segundo os agentes, no momento da prisão, ele teria consentido que o celular fosse examinado, mas a defesa negou que tenha sido assim. Para a 6ª turma do STJ, o depoimento dos policiais não foi suficiente para validar as provas, pois eles deveriam ter gravado o suposto consentimento do preso ou tomado uma declaração diante de testemunhas. Segundo o relator ministro Sebastião Reis Júnior, havendo dúvidas entre as duas versões, a decisão deve ser favorável ao acusado. O presidente do TSE agradece aos servidores da Justiça Eleitoral pela atuação nas eleições de 2024. A ministra Carmen Lúcia destacou o trabalho realizado pelos servidores para o êxito do processo eleitoral. Fábio Ruas. O agradecimento aos trabalhadores que atuaram nas eleições foi durante a sessão plenária desta terça-feira, realizada após o 2º turno no último dia 27, em 51 municípios brasileiros. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, afirmou que as servidoras e os servidores da Justiça Eleitoral são exemplos de profissionais da maior competência e dedicação. Auxiliar que causou arquivamento de 2 ações não consegue iniciar terceira. A decisão é da 5ª turma do PST, Larice de Paula. A empregada ajuizou 3 ações, só que ela faltou nas audiências dos 2 primeiros processos. Na ação mais recente, a trabalhadora pediu pagamento das férias, horas extras e outros benefícios. A defesa da empresa pediu a extinção do processo, que foi aceito pela 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com o colegiado, a lei trabalhista estabelece o prazo mínimo de 6 meses para o ajuizamento de uma nova ação e esse não foi o caso.
O julgamento de Rony Lessa e Elcio Queiroz, assassinos confessos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, teve início nesta quarta-feira. Eles respondem por duplo homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e receptação. Fernanda Porto. A previsão é de pelo menos 2 dias de sessão para que os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz, assassinos confessos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, sejam julgados pelo 4º Tribunal do Júri da Justiça do Rio de Janeiro. Os réus assistem à sessão por videoconferência da cadeia onde estão presos. A sentença de Rony Lessa e Elcio Queiroz será decidida por 7 jurados, todos homens que foram sorteados de um grupo de 21 pessoas. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que dispensa aposentados por incapacidade permanente de reavaliação periódica. Avança projeto que autoriza porte de arma para servidores da FUNAI, IBAMA e ICMBio. Senadores aprovam mais recursos para garantir crédito à agricultura familiar. Boa noite. Aposentados por incapacidade permanente poderão ser dispensados de fazer as reavaliações periódicas. Um projeto com essa determinação foi aprovado hoje em plenário e seguiu para a sanção presidencial. A intenção é simplificar o acesso a direitos previdenciários sem alterar os requisitos necessários para a aposentadoria dessas pessoas. Atualmente, os aposentados por invalidez podem ser convocados a qualquer momento para avaliação das condições que exigem o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente. A única exceção são as pessoas com HIV. Mais informações com o repórter Pedro Pince. O texto determina que segurados do Regime Geral de Previdência Social e beneficiários por prestação continuada, afastados por incapacidade permanente ou que tenham doença de Alzheimer, doença de Parkinson ou esclerose lateral amiotrófica não precisarão passar por reavaliações. A intenção é simplificar o acesso a direitos previdenciários sem alterar os requisitos necessários para esse tipo de aposentadoria. Para o relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, é necessário conferir dignidade aos segurados com incapacidade. Sujeitar essas pessoas que foram diagnosticadas com incapacidade é submeter essas pessoas aos mais nefastos efeitos da burocracia desmedida. Explica isso para a população pobre. Explica isso para aquela família que tem um filho lá que está tetraplégico. Então nós temos que partir da premissa, da presunção de boa-fé. Nós não podemos inverter essa lógica. O texto segue agora para a sanção presidencial. E a Comissão de Constituição e Justiça quer proibir a fabricação e a venda de fogos de artifício com estampido no país. O texto foi aprovado hoje pela comissão e poderá seguir diretamente para a análise da Câmara se não houver recurso para a votação no plenário do Senado. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço. Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a iniciativa proíbe em todo o território nacional a fabricação, o comércio, o transporte, o manuseio e o uso de fogos de artifício de estampido e de artefatos pirotécnicos que produzam ruídos. Fogos destinados à exportação ficam de fora desse veto. A proposta ainda admite artefatos pirotécnicos que produzam colateralmente pressão sonora de até 70 decibéis. O relator, senador Castelar Neto, do Progressistas de Minas Gerais, havia pensado em um limite maior, mas foi convencido a reduzi-lo para o volume que seria o suportado por pessoas do espectro autista. Por conta dessa alteração, Castelar propôs um prazo maior para as empresas se adaptarem à nova lei. Houve uma consulta às indústrias em relação a esse prazo de adaptação,
mas nós trabalhávamos aqui inicialmente com um volume de decibéis diferente de 120 decibéis. Tendo em vista agora que nós estamos reduzindo para 70 decibéis, há um entendimento por parte dos colegas que talvez de fato haja uma necessidade de um prazo maior para essa adaptação da tecnologia para essa produção. Então nós vamos propor um prazo de 6 meses para essa adequação em substituição aos 120 dias anteriormente aqui propostos. O projeto de lei foi objeto de uma audiência pública na CCJ nesta terça-feira. A empresa que descumprir a legislação estará sujeita a multa de até 20% sobre o faturamento bruto. Quem utilizar os produtos poderá ser multado ainda entre R$ 2.500 e R$ 50 mil. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, apresentou o relatório do Grupo de Trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos que analisou a regulamentação da reforma tributária. O grupo foi criado em agosto e, segundo o parlamentar, realizou 21 audiências públicas e ouviu mais de 500 instituições. O senador afirmou que aspectos importantes ficaram de fora da proposta, como materiais de construção civil e os cartórios. Além disso, segundo ele, a emenda constitucional restringiu alguns incentivos, por isso foram feitas propostas alternativas. As sugestões de mudanças serão enviadas para a Comissão de Constituição e Justiça, mas Isalci defendeu que a regulamentação da reforma tributária também seja analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Essa matéria, ela veio para o Senado com regime de urgência, por isso que ela foi para a CCJ. Com a retirada do regime de urgência, não tem lógica, não tem sentido essa matéria não tramitar oficialmente na CAI. Seguiu para análise do plenário o projeto que autoriza o porte de arma de fogo para fiscais da FUNAI, do IBAMA e do ICMBio. A permissão será condicionada à comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica. Repórter Bruno Lourenço. O projeto que autoriza o porte de arma de fogo para os funcionários da FUNAI foi uma proposição da Comissão Temporária Externa, que em 2022 investigou o aumento da criminalidade na região norte e os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, diz que a proteção a esses servidores é necessária. Esse projeto de lei se deu pela morte do indigenista Bruno e o Dom Phillips, que foram mortos com requintes de crueldades, inclusive com ocultação de cadáver. Olha, nós não podemos admitir que, infelizmente, no Brasil, os grileiros estão armados e esses funcionários que estão lá pagando com a vida, como foi o caso desses dois, lá no meio da floresta amazônica, eles não têm a possibilidade disso. O texto aprovado na CCJ acatou emendas da Comissão de Meio Ambiente que estendem o porte de arma de fogo para os fiscais do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O projeto segue para a votação no plenário do Senado. E seguiu para a sanção presidencial o projeto que permite à União disponibilizar mais recursos para crédito da agricultura familiar por meio do Fundo Garantidor de Operações. Pelo projeto aprovado, a União poderá aumentar em até R$ 500 milhões a sua participação no fundo para a cobertura de operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A reportagem é de Érica Christian. O FGO é usado pelos bancos quando o tomador do empréstimo não paga as parcelas, nesse caso os pequenos agricultores ou as cooperativas. A relatora, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, explicou que esse aporte vai resultar na liberação de novos financiamentos para o produtor familiar, já que as instituições financeiras contarão com garantias reais. Ela afirmou que o empréstimo feito pelo produtor será usado na compra de insumos e sementes e no custeio da produção. São pequenos agricultores que produzem dentro dos critérios da sustentabilidade, do alimento orgânico. Então, isso tudo tem a ver também com a qualidade da alimentação, com a alimentação sustentável. E, geralmente, são pessoas que não teriam condições de ter acesso ao crédito bancário. E com o Fundo Garantidor de Operações, que é uma retaguarda importante, eles podem ter acesso ao crédito bancário e assim a cadeia produtiva se movimentar com mais eficácia. Os Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar vão definir conjuntamente as regras para a liberação dos empréstimos com as áreas prioritárias, as taxas de juros, o prazo de carência, os limites de renda ou faturamento dos beneficiários e os critérios de participação das instituições financeiras. O senador Jaime Campos, do União de
Mato Grosso, destacou que o Fundo Garantidor vai ser usado principalmente pelos pequenos produtores, que não têm a titularidade da terra requerida como uma espécie de caução nos empréstimos. Ele afirmou que a agricultura familiar tem a menor taxa de inadimplência. É difícil o acesso. Quando um cidadão desse vai aos bancos, sobretudo o Banco do Brasil, tem muita dificuldade. Muitas das vezes ele não tem o documento, ele está na propriedade há 30 anos, ele não teve acesso ao documento, ele não pode acessar o financiamento. E neste caso, com o Fundo Garantidor, ele tem com certeza a possibilidade de acessar esse financiamento com a garantia que hoje foi aprovada através desse projeto. O Plano Safra 2024 e 2025 prevê um repasse de 14 bilhões e 800 milhões de reais para o Pronaf, com juros entre 0,5% e 6% ao ano. O projeto, que seguirá para a sanção presidencial, prevê que os recursos não usados no programa Desenrola Brasil serão redirecionados para o Fundo Garantidor de Operações. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara conclui votação de projeto que regulamenta a reforma tributária. Comissões iniciam debates para regulamentar automóveis sem motorista. Deputados analisam criação de comissão especial sobre o 8 de janeiro. Boa noite. De acordo com a análise de Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, o projeto que concede anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 não vai prosperar, já que o próprio Supremo Tribunal Federal vai decidir pela inconstitucionalidade da matéria. Ele acredita que a proposta só traria os resultados esperados se houvesse um entendimento entre o Legislativo e o STF. Ottoni de Paula sugere que a proposta exclua da anistia figuras políticas envolvidas nos atos e garanta apenas a liberdade de brasileiros que, na visão dele, estão presos injustamente. Joséildo Ramos, do PT da Bahia, elogia a decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, de criar a comissão especial para revisar a proposta que pretende anistiar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O deputado salienta que cabe ao STF interpretar e garantir a constitucionalidade das leis. Para Joséildo Ramos, propostas que levem a questionar preceitos constitucionais são apresentadas por quem desconhece o papel das instituições e o próprio texto constitucional. Segundo ele, não cabe ao parlamento apoiar ideias que desrespeitem a Constituição e que flertam com o fim do Estado democrático de direito. Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, é crítico à proposta de anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O parlamentar argumenta que a intenção dos invasores das sedes dos três poderes era impedir a mudança de governo e ameaçar a democracia. Carlos Zaratini também sugere que a proposta de anistia busca beneficiar políticos, figuras influentes e militares envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Para o deputado, é essencial que todos os responsáveis sejam devidamente julgados e punidos sem exceções. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica a tentativa dos partidos de direita de aprovar projeto que prevê anistia aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. O deputado também é contra a decisão da presidência da Câmara de criar uma comissão especial para debater a matéria. Ivan Valente afirma que a Câmara não pode permitir o avanço de uma pauta que, se aprovada, vai beneficiar pessoas que atentaram contra a democracia. O parlamentar também acusa a direita de tentar enfraquecer as decisões do STF, o que para ele configura ameaça ao equilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário. Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, critica a decisão da presidência da Câmara de criar uma comissão especial para analisar projeto que anistia os envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. Na opinião do congressista, a matéria deveria continuar na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Ele também afirma que muitos manifestantes do dia 8 de janeiro agiram de boa fé e, por isso, não deveriam ser condenados com penas prolongadas. Reinaldo Stefanes avalia que a aprovação do projeto da anistia é essencial para corrigir possíveis perseguições políticas. Paulão, do PT de Alagoas, critica a possibilidade de anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.
O deputado sugere, inclusive, que há grupos e pessoas interessadas em evitar que os responsáveis sejam punidos da maneira correta. O parlamentar também adverte sobre os riscos que a anistia pode representar. Segundo Paulão, a medida criaria um precedente perigoso, funcionando como uma autorização prévia para novos ataques às instituições e ameaçando a integridade do Estado democrático de direito. Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, defende celeridade na votação da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Para o deputado, a demora no processo revela uma manipulação política, na qual o governo parece mais preocupado em atender a interesses pessoais do que em garantir a justiça. Zé Trovão se diz preocupado com o fato de que, para ele, muitos inocentes permanecem presos. Segundo o deputado, o sistema judiciário falha em desempenhar sua função de forma imparcial, privilegiando aqueles que possuem influência política e deixando os cidadãos comuns desprotegidos e vulneráveis. E vamos saber mais sobre a criação da Comissão Especial para debater o projeto que anistia os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a entrevista em que o presidente da Câmara falou sobre o assunto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, determinou a criação de comissão especial para debater a anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Em despacho, Lira retirou a tramitação da proposta da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. A previsão era que o texto fosse votado nesta terça-feira. O projeto prevê que serão anistiados todos aqueles que participaram de atos com motivação política ou eleitoral ou que os apoiaram com doações, apoio logístico, prestação de serviços ou publicações em mídias sociais, entre 8 de janeiro de 2023 e a data de vigência da futura lei. Em pronunciamento na residência oficial, Lira afirmou que a Câmara não se furta de debater nenhum assunto e que o Parlamento tem a plena liberdade para formular e discutir qualquer tema. De acordo com o presidente, a comissão vai seguir todos os ritos e prazos regimentais. Assim também deve ser com a chamada Lei da Anistia. O tema deve ser debatido pela Casa, mas não pode jamais, pela sua complexidade, se converter em devido elemento de disputa política, especialmente no contexto das eleições futuras para a mesa diretora da Câmara. Na decisão que fundamentou a criação do colegiado, Lira afirma que, em razão da sensibilidade do tema e de suas repercussões sobre direitos fundamentais, o debate deve ser conduzido com rigor técnico e ponderação, sem pressões imediatistas, para uma deliberação equilibrada. A comissão será composta de 34 membros titulares e de igual número de suplentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Justiça. Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, expressa expectativa por justiça no julgamento do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A deputada destaca a importância histórica do momento para o povo brasileiro, especialmente para as mulheres. A congressista lembra a trajetória de Marielle como uma mulher negra, LGBT+, mãe e ativista dos direitos humanos. Juliana Cardoso reforça que Marielle se consolidou como uma referência na luta contra o racismo, a violência de gênero, a corrupção e a opressão nas favelas, sendo símbolo de resistência para diversas causas sociais. Eleições. Em seu retorno à Câmara após as eleições, Rosana Vale, do PL de São Paulo, agradeceu os 46% de votos recebidos dos santistas que apoiaram sua proposta de gestão técnica. Ela reafirma o orgulho de sua campanha, marcada pela coragem e pela defesa dos interesses diretos da população, sem compromissos partidários. No Congresso, Rosana Vale sustenta seu compromisso de fiscalizar a aplicação dos recursos da cidade e atuar em prol da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, lembrando que foi a deputada que mais levou recursos para a região. Ela reforça seu compromisso em continuar sendo uma voz ativa no parlamento em pautas importantes para o litoral paulista. Economia. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, avalia que o Brasil avançou em diversas áreas nos últimos 2 anos.
O deputado ressalta o crescimento do PIB, a geração de empregos e o controle da inflação, além de investimentos federais na saúde, educação e assistência social. Ele também elogia a medida provisória que prorroga até março de 2025 a isenção de impostos sobre a importação de medicamentos comprados online. Helder Salomão destaca ainda o impacto do Bolsa Família no Espírito Santo, onde, segundo dados do governo, mais de 160 mil crianças receberam o benefício da primeira infância. Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, atribui a alta do dólar às ações da equipe econômica do governo. Segundo ele, a variação da moeda estrangeira, combinada com o aumento da dívida pública, deixa o custo de vida mais caro, prejudicando principalmente os mais pobres. O congressista acredita que, sem mudanças no comando econômico, o país corre o risco de enfrentar maiores dificuldades financeiras e sociais, impactando negativamente os investimentos em áreas prioritárias como saúde e educação. Maurício Marcon critica também os setores de direitos humanos e meio ambiente do governo federal. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, avalia de forma negativa o desempenho do governo federal. O legislador culpa o Ministério da Fazenda pelas recentes oscilações do dólar e pelas incertezas na política fiscal. Coronel Assis afirma que a gestão econômica atual trata questões complexas de forma simplista, o que, em sua visão, está levando o Brasil a uma situação insustentável. Ele afirma que, sem mudanças significativas, os preços de bens básicos vão continuar a subir, comprometendo especialmente as classes mais vulneráveis. Transportes. Daniel Treziak, do PSDB do Rio Grande do Sul, repercute informação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, de que em março de 2026 vence o contrato com a concessionária Ecosul, que administra desde 1998 as estradas do Polo Rodoviário de Pelotas, que inclui trechos da BR-116 e BR-392. O deputado afirma que o pedágio da região, de quase R$20, é um dos mais caros do Brasil, sem a contrapartida de um serviço de qualidade. Daniel Treziak reforça a necessidade de um novo modelo de concessão que favoreça o desenvolvimento e a competitividade da região. Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, é contra a retomada da cobrança do novo seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidente de trânsito, nome atual do antigo DPVAT. Segundo o deputado, a medida é mais um ônus para o trabalhador e um aumento da já elevada carga tributária nacional. Delegado Marcelo Freitas acredita que a tributação excessiva freia o crescimento econômico porque prejudica os trabalhadores e a geração de empregos. Para ele, o governo deveria aumentar a arrecadação por meio do corte de gastos. Carros que não precisam de condutores parecem ficção científica, mas já existem em alguns países. Uma audiência pública na Câmara discutiu a regulamentação desse transporte no Brasil e a repórter Verônica Lima tem os detalhes do debate. Parlamentares e debatedores defenderam na Comissão de Viação e Transportes da Câmara a criação de normas específicas para carros autônomos, aqueles que funcionam sem a presença do motorista. Para os participantes da audiência pública, a regulamentação deverá abordar o desenvolvimento tecnológico dos veículos autônomos, com atenção, entre outros pontos, à infraestrutura viária, à segurança cibernética e à capacitação dos eventuais motoristas e passageiros. O coordenador-geral de Segurança Viária do Ministério dos Transportes, Daniel Maris Tavares, informou que o Poder Executivo analisa esse assunto desde 2017. Segundo ele, entre os principais desafios de uma nova regulamentação estão a adequação do Código de Trânsito Brasileiro e de outras leis e a criação de normas de segurança específicas. Outra preocupação, segundo Daniel Tavares, é com a interação no trânsito entre os veículos autônomos e aqueles com motoristas. Nós vamos levar muito tempo, até que haja uma renovação de frota que esteja toda dentro do princípio do veículo autônomo. Então a gente vai ter por muito tempo a relação de veículos que são autônomos com aqueles que não são veículos autônomos. A gente precisa lidar com essa situação. O deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, que pediu o debate, é relator de duas propostas sobre o tema em análise na Câmara. Ele sugeriu uma adaptação da legislação penal para determinar, por exemplo, quem será o responsável no caso de um acidente envolvendo um veículo autônomo. Para o deputado Nicolete, do União de Roraima, que participou da reunião, a infraestrutura viária é outro problema. Nós não temos sinalização, nós temos os modais ferroviários aí abandonados também, então a gente precisa também
trabalhar não só na regulamentação do trânsito com relação a esses veículos, mas também na estrutura física das nossas rodovias, das nossas estradas, da nossa sinalização, que muitas vezes não existem, para que a gente possa coibir, né, a violência no trânsito, que é o que a gente também tem aí colocado como um ponto principal. O Observatório Nacional de Segurança Viária, instituição que trabalha pela redução do número de vítimas de trânsito, fez uma estimativa que indica que 5.300 mortes poderiam ter sido evitadas em 2022 se toda a frota fosse composta por veículos autônomos. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralf Machado, Verônica Lima. Trabalho. João Daniel, do PT de Sergipe, apela ao governo do estado para que receba o Sindicato dos Professores e discuta a pauta da categoria. O deputado reclama do desrespeito contra os professores, que, segundo ele, têm sofrido perseguições, principalmente contra os sindicalizados. Em solidariedade aos educadores e servidores, João Daniel reforçou a importância de valorizar as conquistas históricas do magistério. Ele cobra da administração estadual, eleita com propostas progressistas, que retome o diálogo com os sindicatos e movimentos sociais, atendendo às demandas dos trabalhadores. Agricultura. Avançou na Câmara projeto que cria uma política nacional para a reposição e ampliação do rebanho de bovinos para mini, pequenos e médios produtores. O relator da proposta na Comissão de Agricultura, Charles Fernandes, do PSD da Bahia, explica que o objetivo é facilitar a criação, seja de gado de corte ou de leite. Na opinião de Charles Fernandes, é preciso proteger e incentivar o setor que gera mais de 5 milhões de empregos no país e alimenta grande parte da população. O projeto, que tramita em caráter conclusivo, ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Desenvolvimento Regional. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, denuncia supostas irregularidades na concessão de serviços funerários no estado, envolvendo 13 cemitérios com contratos suspeitos de favorecimento às empresas Rio Pax e Reviver. O legislador solicita ao Ministério Público investigação sobre os aditivos que permitiram o prolongamento dos contratos. De acordo com Luiz Lima, as famílias que buscam os serviços funerários são pressionadas a pagar valores exorbitantes. Ele reforça que o lucro de empresas não pode se sobrepor sobre a dor das famílias em momento tão delicado como o luto e exige da gestão estadual mais transparência e responsabilidade. Votação. O plenário da Câmara concluiu a votação do projeto que cria regras de gestão e cobrança do Imposto sobre Bens e Serviços, o segundo projeto da reforma tributária. Vamos saber mais com o repórter Antônio Vital. A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que regulamenta um dos principais pontos da reforma tributária, que é a gestão do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. O IBS foi criado para substituir o ICMS estadual e o ISS municipal. Ele será gerido por um comitê gestor com representantes dos estados e municípios. O segundo projeto de regulamentação da reforma tributária foi aprovado depois de um acordo que envolveu mudanças no texto, como a retirada da tributação dos planos de previdência privada PGBL e VGBL. O relator, deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, excluiu o trecho que previa a incidência do imposto sobre doações e heranças sobre essas aplicações. O texto principal do projeto que regulamenta o IBS foi aprovado em julho, mas faltavam ser votados destaques que podiam alterar a proposta. Um deles, apresentado pelo PSOL, criava um imposto sobre grandes fortunas para proprietários de bens com valor superior a 10 milhões de reais. O destaque foi rejeitado pelo plenário. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, o tributo faria os milionários mandarem seu dinheiro para fora do país. O que eles fazem em todas as experiências de todos os países, os milionários retiram o dinheiro do país e aí, ao invés de aumentar a arrecadação, diminui. Os multimilionários, eles investem na cidade, eles empreendem, eles contratam, eles giram a economia, aumentam a arrecadação para quem gosta dela. O imposto sobre grandes fortunas foi defendido pelo deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Vários países do mundo, como a Suíça, vários países do mundo, como a Espanha, a Colômbia, aqui na América Latina, tem taxação de grandes fortunas. Aqueles que recuaram, como na França, entende? Agora estão instituindo novamente o imposto sobre grandes fortunas, porque isso daria uma folga aqui no Brasil
de mais de 70 bilhões. Além do IBS a ser distribuído a estados e municípios, a reforma tributária cria também a Contribuição sobre Bens e Serviços, ou CBS, um imposto federal, e um imposto seletivo. Esse último vai incidir sobre produtos que fazem mal à saúde ou prejudicam o meio ambiente. Esses tributos vão substituir o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, após um período de transição que começa em 2026 e vai até 2033. O relator da reforma na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, enumerou as vantagens da reforma para o país. É uma reforma que, pela primeira vez, vai dar à economia brasileira ganho de produtividade. O Brasil deixará de ser um país primário exportador para ser um país competitivo no setor de valor agregado, do setor de manufaturados. O Brasil vai disputar a indústria nacional com os importados. O que significa na prática? É uma revolução, é aumentar o PIB, aumentar a riqueza e colocar dinheiro no bolso do povo brasileiro. Estamos saindo do pior sistema tributário do mundo para o melhor e mais dinâmico, mais moderno, mais justo, mais sustentável e com progressividade, porque nós vamos devolver o dinheiro para os mais pobres. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, comemorou a aprovação da regulamentação da reforma e parabenizou o relator, Mauro Benevides Filho. Com esse processo, a Câmara cumpre com a sua obrigação, votando a reforma tributária e as duas leis complementares que se seguem na sua orientação. Parabéns, deputado Mauro, e parabéns a todos os parlamentares que contribuíram para esse momento. O projeto que regulamenta um dos principais pontos da reforma tributária, que é a gestão do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.